que diz assim a palavra do Senhor: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro, e habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém. Queridos ouvintes e noiva do Cordeiro, eu quero dar um tema a esta mensagem sobre a síndrome de Sodoma e Gomorra. Ora, quando nós percorremos a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que Deus, quando começou a criar e a dar modelo a um projeto cujo qual nasceu em seu coração, o seu projeto tinha uma base sustentada em ser fiel a Ele. Porém, nós sabemos de todos que, quando Deus criou a terra e deu forma a ela, Deus colocou um homem solitário, porém, ele tinha a graça de todos os dias contemplar e ouvir a voz do Senhor. Mas haja vista que, quando Deus percebeu a solidão do homem, Deus fez questão de fazer uma companheira, uma ajudadora, para completar o seu projeto. Porque até então, o seu projeto parecia ser perfeito, mas havia estado incompleto. E Deus completou, dando a ele uma varoa. E nós sabemos de todos que, quando partimos do particular, haja vista que os textos nos dão essa base, que este projeto, ele foi persuadido, ele foi confrontado nos seus limites. E por isso esse projeto que chamamos de homem e mulher,
que Deus tinha feito sobre a terra, teve de Deus alargar mais os seus passos. Pela queda do homem, Deus agora expande o seu projeto. E agora Deus dá uma sentença, tanto para o homem como a mulher e a serpente. O pecado tinha entrado dentro daquele jardim que era perfeito, previsível, de paz, de sossego, que tinha tudo de mantimento para eles, mas eles deram lugar à tentação do pecado. E quando isso aconteceu, Deus fez questão de descer naquele jardim e perguntar o que tinha acontecido, para que eles abrissem os olhos e enxergassem o pecado. Dada vista a isso, Deus vai expandir mais ainda o seu projeto. E Deus dá uma sentença para cada um e para a serpente. E agora o projeto de Deus, que parecia ser apenas limitado, agora dá uma expansão, numa direção divina, e como se fosse infinito. E Deus, para que esse projeto se expanda, é preciso Deus conservar aquela geração. E Deus conserva. E nós sabemos que dessa geração nascem Caim e Abel. E essa geração também, que era para ser preservada, ela se contamina pela inveja. O pecado mais uma vez entra dentro do jardim de Deus. E Deus, como é um Deus ordeiro, mais uma vez intervém pelo seu projeto, preservando aquela geração. E Deus entra no propósito e pergunta para Caim: onde é que está o seu irmão? Cadê Abel? O sangue dele, a alma dele clama por mim. E ele percebe que há um dilema ali e é preciso ter resposta. E a resposta de Caim incomoda o coração de Deus. E ele percebe que se Deus o matar, o sentenciar, a geração vai ficar limitada. Então Deus pôs um sinal em Caim e não permite que Caim morra. Essa geração vai se passar. E essa geração, o mais deleitosamente, por mais que Deus investisse nela, essa geração ainda deixa um legado com um ser humano chamado Enoque. Enoque vem dessa parentela e ele é o único que honra a Deus, de forma tão gradual que Deus o toma para si. Deus começa a investir em outra geração. E essa geração é chamada de Noé. A Bíblia vai dizer que Noé pregava a palavra, anunciando que um dilúvio viria e que Deus não estava se agradando pela corrupção do gênero humano. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que eles não deram ouvido à voz de Deus através da boca de Noé. Se passam os tempos e Deus, como é um Deus que preserva a sua geração, Deus faz um pacto com Noé e com a sua parentela para preservar mais uma vez a geração. Deus manda Noé construir uma arca. Deus vai preservar sua família, sua parentela, e Deus vai preservar também os seus genros. Aliado a uma promessa divina, Deus conserva mais uma geração. Depois que as águas minguam, as águas tenram, a arca desce, os animais, as portas se abrem, os animais descem de 2 em 2. A Bíblia vai dizer que a geração começa a se expandir. A terra começa a se expandir, se multiplicar. E a ordem de Deus era essa: crescei-vos e multiplicai.
multiplicai-vos e povoai a terra. Esse era o cumprimento da promessa divina. A Bíblia vai dizer, com identidade ideológica de Deus, que essa geração se multiplicou. E dessa geração agora vem um patriarca chamado Abrão. A Bíblia vai dizer que este patriarca era filho de Silterá, que teve 3 filhos. E esses 3 filhos de Silterá, eles deram orgulho a Silterá. Mas porém só um único, chamado Abrão, era que teve a generosidade de alcançar do coração de Deus a misericórdia para dar largamento à expansão divina aqui na terra. A Bíblia vai dizer que quando Silterá morre, Abraão sai daquele lugar com uma chamada de Deus. E Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou te levar a outra terra. Saia daí, porque este lugar não é para você. Vou multiplicar a tua descendência como as estrelas do céu. Essa promessa se empolvirou e se perturbou na mente de Abraão. A Bíblia vai dizer que quando chega um certo tempo, Abraão, já velho em idade, com sua esposa Saraí, Abraão começa a questionar a Deus e dizer: Senhor, já estou velho, maduro, só tenho meu servo Eliezer. Se eu morrer por não ter filho, a minha herança será dada a ele. Esse era um pedido de Abraão a Deus para ter um filho inquestionável. Ora, Deus ouviu o coração do patriarca e prometeu a ele dar um filho. Haja vista que quando Abraão conta a notícia, quando Abraão abre os olhos de Saraí, ela acha que tudo aquilo que Abraão está falando é tudo uma brincadeira, um faz de conta, que ela não tem possibilidades nenhuma, que essa promessa é ridícula aos olhos humanos, porque o ser humano, ele tem esta mania de só dar crédito àquilo que é possível, mas aquilo que é impossível, ele suspeita, duvida e questiona. E Deus, como é um Deus que não trabalha lá na imitação do ser humano, mas ele trabalha no impossível do ser humano, ele diz: eu vou cumprir, não porque ela é fiel, mas porque o meu servo Abraão creu na minha promessa. A Bíblia vai dizer que Saraí, por questionar a Deus e não acreditar na promessa, oferece a sua serva Abraão. Eu já sei como Deus vai me dar um filho. Deus vai me dar um filho através de Agar. Veja, lá no início, que tudo que começava dando início ao pecado vai terminar também com o pecado, mas mesmo pecando, Deus permanece fiel ao seu projeto, Deus permanece fiel à sua promessa, porque Ele é aliado à sua palavra. A Bíblia vai dizer que mesmo Saraí duvidando, ela já velha, tem um filho, mas a Bíblia agora vai dizer que quando Saraí tem um filho, a gente sabemos que de todos, antes dela mesmo ter um filho, Agar já tinha tido, por ela ter antecipado e criado expectativas sem Deus dar a direção. A Bíblia vai dizer que se percebe então um laço ali de contenda no meio deles. E Deus, como é um Deus que não gosta de contenda, Deus entra em cena e diz: Abraão, permita que Agar vá embora, Abraão. Permita, ora Abraão, não se preocupa. Sabes que eu vou fazer uma grande nação através de Isaac, mas também eu tenho um compromisso com Ismael. Também eu vou acrescentar a sua genealogia através de Ismael. A Bíblia vai dizer que Agar sai errante pelo deserto, coloca o menino a cerca de um tiro de arco
arco, e na limitação de um tiro de arco, porque já tinha acabado a comida, a água e tudo, e ela achava que iria morrer. Agar entra numa depressão profunda, Agar entra num desespero profundo. Acabou a minha parentela, acabou a minha genealogia. Esse Deus que prometeu a Abraão, ele é fiel só a Abraão e Saraí, mas não é fiel a mim. A Bíblia vai dizer que um grito se ecoa no meio do deserto, e manda Agar abrir os olhos, que Deus havia ouvido o menino. Ora, se Deus ouviu o menino e não ouviu Agar, era sinal que o menino estava orando, era sinal que o menino estava clamando, e Deus só ouve aquele que clama e aquele que ora. Deus desce no meio dessa cena, e Deus manda Agar abrir os olhos, e quando ela abre, água em abundância na sua frente. Eu entendo que Agar não percebeu que aquilo que estava em evidência e em providência aos seus olhos estava mais perto do que ela pensava. Deus entrou em cena e Deus conservou a Ismael. Passados os tempos, Abraão permanecendo fiel a Deus, Abraão pega seu sobrinho chamado Ló, e Deus faz com que eles andem por aquelas cidades, e nós sabemos de todo que Ló foi morar lá em Sodoma, e lá em Sodoma tinha uma cultura diferente. Sodoma, a cultura de Sodoma, o pecado era normal dentro de Sodoma, a síndrome de Sodoma se espalhava. Lá em Sodoma, casamento de homem com homem era legal, mulher com mulher também era legal. Lá em Sodoma, tudo parecia normal. Aquilo que não agradava a Deus era normal. Mulher beijar com outra mulher era normal em Sodoma. Dentro de Sodoma, homem beijar homem era normal. E Deus, como é um Deus ordeiro, assim como Deus destruiu a terra num dilúvio cheio de águas e tirou só a descendência de Noé, Deus olhava do céu e se inchava de ira por causa do pecado do povo. A síndrome de Sodoma se alastrava sobre toda a terra. Quem entrasse dentro de Sodoma tinha que se inflamar com o pecado dela. Qualquer um que entrasse, se fosse homem ou mulher, quem entrasse dentro de Sodoma tinha de conviver com o pecado, tinha que se alastrar com o sistema. E nós entendemos, quando nós vamos falar de sistema, estamos envolvendo o mundo. E o que é mundo na Bíblia? Existe 3 mundos: o mundo físico chamado globo terra, o mundo também é chamado também de espiritual, que nós entendemos que é regido por Satanás e seus demônios, mas também existe o mundo sistema, que é regado pela cultura do país, de cada país. No nosso país, no nosso Brasil, existem várias culturas, e nós entendemos que por esses últimos dias a síndrome de Sodoma está se alastrando no meio da terra. E qual é a síndrome de Sodoma, pregador? A síndrome de Sodoma é essa: aquilo que é contrário à vontade de Deus é legal na terra. A síndrome de Sodoma é essa: aquilo que não agrada a Deus é normal na terra. Aquilo que vai de contrário aos princípios de Deus é legal na terra. Mas Deus tem uma promessa feita a esta igreja, que está como um pilar alicerçado na terra através do sangue de Jesus Cristo, que esta igreja, antes que o sistema consuma, antes que o sistema tome posse de toda a terra, antes que o anticristo consuma toda
toda a terra. A síndrome de Sodoma está se alastrando, mas graças a Deus, que Deus em Jesus Cristo está protegendo esta igreja, e Ele vai levar a sua noiva, a sua igreja, antes que a última trombeta tocar. A igreja de Jesus Cristo será preservada na terra. A síndrome de Sodoma está se alastrando no Brasil. A síndrome de Sodoma está se alastrando sobre toda a terra. Já existe casamentos de homem com homem, mulher com mulher. O anticristo prepara todo o globo terra para viver o melhor e saciar dos seus pecados. Mas enquanto isso, enquanto Satanás prepara o mundo para receber o anticristo, Deus está lá no céu, preparando o céu para receber a noiva do Cordeiro para todo sempre. Adonai dos exércitos, Ele está preparando a noiva para levar. E de que forma, irmão Márcio? A Bíblia vai dizer que Deus, mesmo vendo a consumação do pecado de Sodoma, Deus preserva a sua igreja lapidada. A Bíblia diz que Deus manda 2 anjos na casa de Abraão. E quando chega na casa de Abraão, Abraão percebe que essa visita não é uma visita normal. E Abraão chama Saraí e diz: Saraí, veio uma visita hoje na nossa parentela. Essa visita não é normal. O que é que eles estão fazendo aqui? O que é que eles estão? Faça para eles um guisado. Vai, Saraí, cozinha 2 pães para eles. Vai, Saraí, Saraí prepara a comida, dá a eles. Abraão sai andando no meio daquela terra, e eles olhavam para o lado de Sodoma e Gomorra, e quando ele olhava, os seus rostos se fechavam, o couro da sua testa engelhava como sinal de ira e ódio. E Abraão, como era amigo de Deus, faz questão de perguntar àqueles 2 varões: o que vocês vieram fazer aqui? Vocês não são daqui, vocês são de lá. Por que estão passeando aqui? E como Deus é um Deus ordeiro, e quem é amigo de Deus, Deus não guarda segredo. Deus olha para Abraão e diz: Abraão, eu sou teu amigo, eu vou te dizer, porque eu não tenho segredo com amigos. Abraão, Sodoma está fétida, Sodoma não agrada mais aos meus olhos. O povo se consumiu pelo pecado, o povo não respeita mais meus princípios nem meus limites. Abraão, prepara a tua mala, prepara, Abraão, também tira também teu genro Ló, tira teu sobrinho Ló. Abraão, vai lá e tira ele, porque eu vou mandar fogo e enxofre sobre Sodoma. Abraão questiona Deus acerca de justos, e chega ao limite de 10 justos, e não há 10 justos nem Sodoma. Se tivesse, Deus não mataria o seu povo. Veja que situação fétida, que situação controversa de Sodoma e Gomorra. Enquanto Abraão pregava a palavra, avisava o povo e dizia que Deus iria consumir aquela terra, o povo zombaria, assim como zombou de Noé, zombaram de Abraão. E não é diferente nos últimos tempos. Por mais que a igreja diga que Jesus irá voltar, lá no mundo zombam, meneiam a sua cabeça e dizem: são loucos. Há anos anunciam isso e nunca chega mais. Escute, há anos nós anunciamos, mas nunca se viu tantos sinais como se vê justamente no tempo em que vivemos, porque no tempo em que vivemos está se cumprindo a sua promessa escrita na palavra. Os homens estão se consumindo pelo pecado, heresias, falsos profetas, falsos homens de Deus se poluindo a igreja com falsas profecias. E o que é isso, irmão Márcio? Isso é a síndrome de Sodoma. Lá em Sodoma também tinha isso. Lá em Sodoma os homossexuais mandavam. Lá em Sodoma o anticristo operava. Mas escute, mas mesmo em Sodoma, Deus preservou a sua igreja com o nome de Abraão. Mesmo no pecado,
tinha uma igreja diferente que Deus preservou. Mesmo o pecado se alastrando, Deus disse: ainda tem uma geração que é diferente. A geração de Abraão é diferente. Eu sei, meu querido, que você está me ouvindo do outro lado, e que você pode até dizendo: que pregação chata, só fala de arrebatamento. É porque o tic-tac do relógio, do ponteiro de Deus, está contando as horas. Parece que eu vejo um anjo com um relógio na mão, e o ponteiro mais ou menos chegando até a meia-noite, e outro anjo em cima do céu com uma trompeta dando polimento, e Jeová dizendo: prepara mais um pouquinho, se prepara mais um pouquinho, porque está muito próximo a hora de eu vir buscar a minha igreja, a minha noiva, a geração adornada, a geração eleita, a geração pura, a geração santa, aquela que não se corrompe, aquela que não se alastra com o pecado e que conserva os princípios de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Estamos vivendo o final dos tempos. Mesmo Sodoma fétida, o pecado se alastrando, a Bíblia diz que Abraão pega seu sobrinho Ló e sai. Eles começam a prosperar. Eles começam a ser abençoados por Deus, por ter obedecido à voz de Deus. Mas veja que uma síndrome, quando ela se alastra, porque eu vou lhe dizer, é fácil você sair de Sodoma, mas o difícil é tirar Sodoma de dentro de você. Quando o povo saiu do Egito, que Moisés tinha tirado, o povo tinha saído do Egito, mas não tinha tirado o Egito de dentro do seu coração. Todas as vezes que faltava o pão, faltava água, eles questionavam e diziam: era melhor lá no Egito, lá pelo menos tinha cova para a gente ser sepultado. Quando ele sai de Sodoma, Ló e sua parentela, na direção do Deus Yahvé, ele começa a ver seu tio prosperando, Abraão, e a promessa que estava sobre a vida de Abraão se alarga para a vida dele. Ele também começa a prosperar. Olha como uma síndrome se alastra. O que estava no coração do povo de Sodoma entrou no coração de Ló. Os pastores de Ló se contendem com os pastores de Abraão. Em vez de Ló chegar e dizer: pera aí, rapaz, vamos consertar isso aqui, não tem por que a gente brigarmos, somos uma família, vamos viver em paz. Ló olha para a cidade de Sodoma e percebe que tinha algumas cidades ali próximas que não foram destruídas. E Abraão diz: escolhe para onde tu quer ir. Se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. E se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe. A inveja, a ambição entrou no coração de Ló. A Bíblia diz que Ló vai morar próximo de Sodoma, uma cidade chamada Zoar. Cidade bela, rios, palmeiras. E ele queria habitar ali, morada fixa. Mas a Bíblia vai dizer que vai ter uma briga entre 5 reis contra 4. Naquela luta, os 5 reis ganham dos outros reis de Sodoma e Gomorra. E Ló é levado cativo. A
Abraão está prosperando em vento e poupa, porque eu entendo, a igreja, quando ela é fiel ao seu Deus, ela não precisa se misturar para adquirir as bênçãos do mundo. É Deus quem manda, é Deus quem supre, é Deus quem providencia e é Deus quem manda maná do céu. Ló se afasta e sai levado cativo. E aqui eu abro um parênteses, porque Abraão aqui simboliza Deus. Sodoma representa o mundo. E Ló representa uma igreja vulnerável às coisas do mundo. E quem é vulnerável às coisas do mundo nunca terá raízes profundas no Evangelho. Quando ele é levado cativo, a notícia sopra sobre Abraão. Seu genro, seu neto, é levado cativo. O que é que você vai fazer? Buscar meu sobrinho Ló. A Bíblia diz que ele vai pegar 318 homens. Isso aqui vai contra a regra de qualquer ser humano. Os servos de Abraão, eles não sabiam lutar. Eles não eram aptos na guerra. Os servos de Abraão, eles só sabiam servir, trabalhar na roça. Contra um exército de um rei tirano. Mas quem está na direção de Deus, sabe que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Ele vai com 318 homens, que não sabe de estratégia de guerra, que não entende nada de guerra, só sabe trabalhar na roça. À noitezinha ele trama e traz Ló para perto dele. Sabe o que eu entendo? Quando a gente é vulnerável, a gente se torna muito fútil às coisas do mundo, e a gente se torna como o vento, fácil de levar para lá e para cá. Mas a igreja que está no vento controlado pelo Espírito de Deus, ela nunca vai ser levada pelo vento do mundo. Ela é consagrada e é alienada ao vento do Espírito, que estabelece ela como morada fixa na graça do Todo-Poderoso. Abraão foi com 318 homens e trouxe Ló de volta. Isso aqui eu abro um espaço de tempo para dizer: não troque a presença de Deus pelas coisas do mundo. Não troque Deus por Sodoma, porque lá em Sodoma, irmãos, para quem não sabe, era uma terra próspera, bonita, linda, estabelecida. Por isso que Ló olhava para lá e dizia: eu vou nada, rapaz, andar com você no deserto. No deserto não tem água, no deserto não tem pão. Você acha que eu sou menino? Já andei com você esses anos todos, já estou rico. Eu vou procurar uma terra que tenha água, que mande leite e mel, rapaz. Eu vou ficar na terra fértil. Mas aquela terra fértil só era fértil aos olhos de Ló, mas aos olhos do Senhor não agradava em nada. A síndrome de Sodoma era tão grande naquela época, tão vasta, que o próprio Deus olhou para Sodoma e sentiu nojo daquele povo. Agora, eu faço uma pergunta: o nosso Brasil, será que está diferente de Sodoma e Gomorra? O nosso Brasil, será que está diferente? Um país de várias culturas, isso é sistema. E o inimigo sabe trabalhar com isso. Quando um país ele abre brecha para várias culturas, é o inimigo já projetando
já fazendo o ninho dele, dizendo: é isso mesmo que eu quero. Se a gente for olhar, o nosso Brasil está chegando muito próximo de Sodoma e Gomorra. Já existe casamento de homem com homem, pastor. Já existe. Já estão querendo dar legalidade a isso. Aí, quando a igreja fala, chama a gente de homofóbico. Homofóbico, cheio de ódio, de ira. Não. A gente ama eles. Só que a gente não pode trocar os princípios de Deus pelos princípios dele. Deus ama o homossexual. Deus ama a lésbica. Mas Deus, ele não coabita com a sua posição, com o seu gênero que ele escolheu. Mas que isso é uma atitude que pode mudar. E como, irmão Márcio? Deus ainda é o mesmo. Deus é aquele que pega da lama do monturo, dá uma lapidada, transforma, limpa e coloca no meio dos príncipes. Deus, ele não mudou. O problema é que eles não querem aceitar o evangelho. Eles querem que o evangelho se adapte ao pecado deles. Deus nunca vai coabitar com o pecado, não, porque Deus é santo. Mas Deus, ele dá um recado: se você me aceitar hoje, eu posso entrar na sua casa, mudar as suas vestes, mudar o seu comportamento e fazer você um príncipe dentro da minha casa. Enquanto Sodoma se alastrava na terra, Deus procurava um meio de salvar aquela humanidade. Mas eles não quiseram. Por mais que Deus falasse, eles diziam: aqui é bom demais. Olha a maneira de se sinceronear. Os dois anjos vão na casa de Abraão. Olha a diferença. Eles comem, bebem e saem andando em paz. Olha quando eles chegam em Sodoma. Eles batem na casa de Ló. Ló é quem vai fazer a comida. Ló prepara. Enquanto Ló está fazendo a comida, olha a síndrome de Sodoma. Os homens batem com força na porta de Ló e diz: tira esses dois homens para fora, queremos usá-lo. Olha como é tremendo. Olha que diferença da igreja que não se contamina para uma igreja que está contaminada. Abraão é a igreja que não se contamina. Ló é a igreja vulnerável. Quando ele chega na casa de Abraão, ele sai ileso. Mas na casa de Ló, o negócio foi diferente. Para ele sair, olha o que é que eles queriam fazer: usar os próprios anjos. Não respeitaram nem a presença do Todo-Poderoso. Traz esses homens para fora. E Ló, para ser gentil, sabe o que é que Ló faz? Eu tenho duas filhas aqui, vocês podem usar elas. Mas o pecado estava tão entranhado no coração deles que ele diz: nós não queremos. Queremos esses dois aí, rapaz. Porque lá em Sodoma, quem chegasse como visita tinha que ser logo usado. Tinha de conviver com o pecado. Ou você coabitava com o pecado deles, rua, caía na pancada, para fora. Estamos vivendo últimos dias da igreja na terra. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: o anticristo, ele já formou o seu ninho, já pôs os seus ovos. E já alguns pintinhos já estouraram, já estão crescidos e já estão pregando o evangelho à torta e à direita. Mas enquanto o ninho dele estourou, os pintinhos cresceram, Jeová preparou um ninho celeste para a igreja, cheio de ouro. Uma mesa estendida para o seu povo está preparado antes que
que a última trombeta toque, antes que Sodoma queira entrar dentro da igreja, Deus vai levar o seu povo eleito. A igreja não vai viver o momento pior da terra. A igreja ficou e vai viver o melhor momento no céu, na morada celestial, porque a igreja tem dono, a igreja tem princípio, a igreja tem DNA, a igreja foi comprada e lavada pelo único remidor, que é chamado Jesus Cristo Nazareno, para todo sempre, Adonai dos exércitos. Ninguém tira o galardão da igreja. No livro de Apocalipse, o anjo voa sobre a igreja e diz: conserva o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva. Abraão conservou, Jó conservou, Daniel conservou, Paulo conservou, Pedro conservou, Estevão conservou. Foi morto apedrejado, mas não negou a fé. Ele disse: eu prefiro ser morto do que negar a fé do meu Criador. Oh Espírito, o Espírito Santo está dando um aviso a toda celeste e unânime mundo que está incluído nesse globo terra. O Espírito Santo está dizendo que breve a trombeta irá tocar, breve, e aqueles que estão ouvindo a palavra, Deus manda um recado: se arrepende-te, escapa-te por tua vida, porque breve venho, breve venho, breve venho, breve irei voltar, breve virei buscar a minha noiva. E se você estiver ouvindo essa palavra, e se o Espírito Santo incomodou seu coração e a sua alma, e comoveu e fez você retroceder e se arrepender dos seus pecados, você tem a chance de hoje reconhecer que só Jesus pode mudar a sua vida. Só Jesus pode mudar a sua causa. Só Jesus pode transformar. Só Jesus pode libertar. Só Ele, para Ele são todas as coisas. Iminaya kamadaya subinihana hamase. Iminia kamadumini raso diminarase. Amantori minaya seribika. Jesus disse nos últimos tempos que haveria guerras e rumores de guerras, terremotos e mais terremotos, filhos contra pai, filhos contra mãe. Haveria esses sinais, e todos esses sinais já estão diante dos olhos da igreja e diante dos olhos de Jesus. E Ele está dizendo: é tempo de se arrepender, é tempo de se arrepender, porque eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei dentro da sua casa e cearei com ele. Tem gente ouvindo essa mensagem. Tem gente que o Espírito Santo está tocando o coração. Tem gente que Deus está dizendo: ei, tu é escolhido, tu vai ser a minha boca dessa terra. Ei, eu tenho um projeto grande contigo. Ei, tu tem andado como Ló, entrando e saindo de Sodoma, mas hoje eu te alerto: sai de Sodoma, porque eu tenho um projeto diante de ti para colocar nas tuas mãos. Eu sei, é difícil em meio aos sistemas ser fiel ao Senhor nos tempos de hoje, mas o Senhor manda lhe dizer: mesmo você não sendo fiel, Ele permanece fiel para sempre. Ele é fiel, Ele pode, Ele levanta, Ele dá, Ele faz, Ele opera, Ele entra, Ele sai, Ele abata, Ele exalta, Ele faz e Ele é fiel. E Ele está dizendo nesta manhã: arrependa-te. A síndrome de Sodoma está sobre a terra, mas o Senhor, Ele tem na palma da mão o controle de toda a terra e de todo o sistema. Ah, Espírito de Deus, não adianta se levantar contra a igreja.
Porque a igreja tem dono, tem zelo, a igreja tem identidade. Não adianta querer se levantar contra a igreja, não adianta. A igreja será conservada até o dia do arrebatamento pelo Espírito Santo, o Consolador. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero orar por todos aqueles que estão doentes, enfermos. E eu sei de uma coisa: uma das doenças que está se alastrando sobre a terra se chama depressão. É uma das doenças que mais a gente tem visto. E eu quero orar por cada um que se encontra enfermo. Senhor, meu Deus e Pai, estamos diante de Ti, Senhor. A Tua palavra foi pregada, Pai. Pai, Tu sabes do que o Teu povo necessita. Eu não conheço, não sei, mas Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor, que o anticristo lançou, Senhor, essa praga sobre a terra, Senhor, chamada depressão. E Tu sabes, Senhor, que tem muitos dos Teus servos com essa síndrome, com esse pânico, Senhor, de medo, de solidão, de depressão, Senhor. Senhor, eu sei, conheço que eu não tenho poder porque eu sou limitado, mas eu reconheço que o Teu poder não tem limite e que o Teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então, Pai, toma a primazia. Vai de encontro àqueles que estão com depressão, com ansiedade, Senhor. Remove todo o espírito do medo, todo espírito de pânico, toda preocupação. Remove, Senhor, todo obstáculo nas suas vidas espirituais e financeiras. Senhor, aqueles que estão debaixo, Senhor, de uma maldição lançada, Senhor, sobre obra de bruxaria, Senhor, visita a casa desses. Que estão, Senhor, passando por uma tribulação porque fizeram a obra de macumbaria e lançaram sobre a sua casa uma maldição. Senhor, vai quebrando todo o jugo, vai despedaçando toda a corrente que o inimigo trouxe sobre esta casa, sobre este lar, sobre esta família, Senhor. Que o Senhor vá removendo, Senhor. Também eu te apresento, Senhor, aqueles que estão nos hospitais com Covid, com AIDS, Senhor. O Senhor sabe que essas síndromes, Senhor, vem desse sistema diabólico que o anticristo projetou para trazer sobre esta terra, Senhor. Nós cremos no Teu poder, então desfaça todo o sistema diabólico que está dentro dos hospitais, Senhor, que está entranhado, Senhor, sobre aqueles homens, Senhor, diabólicos, que tentam diminuir a cidadania, o povo, Senhor, através de medicamentos para matar. Oh Deus, vá repreendendo, Senhor, todo laço de morte, todo espírito contrário, Senhor, toda força demoníaca que queira atrapalhar, Senhor, o Teu projeto, Senhor, o Teu agir, o Teu trabalhar, Senhor. Sela, Senhor, nesta manhã, Senhor, com bênçãos espirituais e com almas para o Teu reino. Que essa palavra vá e produza, Senhor, uma semente boa de arrependimento, de reconhecimento que precisa aceitar e ter um encontro com Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu declaro que todo mal, Senhor, toda peste, todo principado e potestade do mal seja destronada pelo nome e o poder do sangue derramado lá na cruz sobre os lombos do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o Teu sangue seja aspergido sobre as casas que estão condenadas, Senhor, aquelas famílias à morte, que o espírito de morte bata em retirada, que o Teu Espírito Santo desça com fogo e faça uma limpeza espiritual e traga de volta, Senhor, e renove a força, a alegria, Senhor, o vigor a essa pessoa, a essa família, e que o riso, a alegria de viver nos seus lábios seja só em Te servir. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. E faço um convite: você que quer aceitar a Jesus, dá o teu nome, envia o teu nome aí, pede oração e Deus será contigo, porque breve Ele irá voltar. Amém?